Seja bem-vindo. Eu sou a jornalista Inácia Soares e estou recebendo aqui no estúdio do programa Mesa de Negócios, na 09, para uma rápida conversa hoje, o Rômulo Balga, que é empreendedor da MaxBot. E a MaxBot, se você não conhece, ela é uma plataforma que organiza e que automatiza os atendimentos ali pelo WhatsApp, né? Aquele inferno que toda empresa vive e muitas ainda não descobriram como resolver para facilitar a vida e a jornada do consumidor. Rômulo, seja bem-vindo. Obrigado aí, Inácio. Obrigado pelo convite aí. Fico muito feliz de poder participar do programa. A satisfação é nossa, porque eu acho que é um serviço até de utilidade pública. A gente vê muitas empresas tentando usar o WhatsApp e usando, algumas bem, outras mal, e deixando muitas vezes o consumidor infeliz, porque o resultado não é bom daquela conversa. E eu quero saber o que você encontra quando você é chamado para instalar o seu serviço, o seu software nas empresas. Qual é a situação que, em geral, você encontra por lá? Olha, nesse tempo todo, nesses 5 anos de MaxBot, a gente já encontrou de tudo, assim, né? A gente já encontrou, pra você ter ideia, contabilidade, que tinha cada setor numa sala e os colaboradores ficavam levando o celular de uma sala para outra. Eu quero falar com o contábil, daí ia lá o pessoal do RH, levava lá para a sala do contábil, entregava, daí o contábil, agora eu quero falar, e daí outras pessoas chamando no mesmo número, né? Agora eu quero falar lá no fiscal, daí tinha que levar o celular lá, daí você imagina o transtorno e quantas pessoas não ficavam sem resposta nesse leve trás de celular ali dentro de um escritório, que às vezes tinha 10, 20 colaboradores, né? Era uma galera grande ali que tinha que ficar respondendo, e às vezes é uma pessoa do fiscal é responsável pela empresa, aí outra pessoa responsável pelo RH, nunca é uma pessoa que responde tudo para a mesma empresa, né? Então, era sempre um transtorno. Então, a gente já pegou esse tipo de situação e conseguiu resolver ela com o MaxBot ali, porque daí não precisa do celular, não precisa de mais nada, é só fazer todo o atendimento ali pela tela do computador dela, cada um com seu login e senha, tudo direitinho. Essa aí, pelo menos, é uma empresa que estava tentando se esforçar para atender o tava cliente, tentando, né? Agora, algumas deixam a mensagem lá no WhatsApp, ó, passa 24 horas, tá passa 48 e não responde. Não responde. Assim, quando mal, coloca aquela automação do WhatsApp Business ali, dando um bom dia, daqui a pouco você vai ser atendido. Só que daí você vai ser atendido ali a 3 dias. Não te interessa mais, né? Porque assim, a gente tem uma métrica que a gente foi validando isso com o mercado, que quando um consumidor manda uma mensagem para uma empresa, ele mandou mensagem para outros 3, 4 concorrentes. Aquele que responder primeiro, provavelmente vai ser aquele que vai fazer a venda, e não necessariamente é o que está vendendo o produto ou o serviço mais barato. Então, a agilidade no atendimento é uma chance de vender mais. E vender melhor, o que é muito melhor no final das contas, né? Porque às vezes ele consegue cobrar mais pelo produto ou serviço dele do que o concorrente dele, só porque ele tem um atendimento mais ágil. Então, a gente preza muito por essa agilidade no atendimento, e ter um chatbot implantado dentro da empresa facilita esse processo, porque o chatbot ele vai cuidar de uma etapa do atendimento que não precisa do humano, né? Ele vai cuidar ali de fazer algumas perguntas, de qualificar o cliente para saber o que o cliente quer e tal, para poder colocar na mão da pessoa certa, do vendedor certo. Às vezes ele não é uma pessoa que quer consumir, às vezes é uma pessoa que está querendo solicitar suporte, então ele direciona para o suporte, daí ele vai entregando esse atendimento para as pessoas certas, para o atendimento poder correr 100%. Vou voltar naquela visualização que você descreveu do início, de uma pessoa com o celular sair correndo pela empresa para encontrar as respostas em cada departamento. Então, quando se instala o seu serviço da MaxBot, então não precisa mais do celular sair circulando pela empresa. Não. Uma vez tendo um número que eu divulgo ali nas minhas redes sociais, que é o número do meu WhatsApp, todo mundo adora o WhatsApp porque ele é uma resposta rápida, né? A gente está acostumada com ela nas relações pessoais, e ela foi levada para as relações comerciais, né? E aí você passa a ter tudo em um computador. E aí, o que a sua plataforma faz? Você disse que ela direciona as mensagens como se fossem e-mails, chega em um WhatsApp e aí vai para departamentos previamente cadastrados naquele sistema? Todos os atendentes, independente da quantidade de pessoas que precisam fazer atendimento naquele número, eles vão atender pelo mesmo número, diferente do e-mail que eu tenho um, você tem outro, o outro colaborador tem outro, né? Todos vão atender pelo mesmo número. Um número que ramifica pela empresa. Isso, como se fosse um PABX da telefonia, né? Não tem, a empresa divulga ali o telefone, por exemplo, uma empresa de telefonia.
tem lá o 0800, você vai cair, você vai ser disparado por vários ramais internos ali e tal, mas você falou com um número só. Ou a gente consegue fazer exatamente isso dentro do WhatsApp através das mensagens, né? Então você vai selecionar ali no chatbot, eu quero falar com comercial, quero falar com suporte técnico, número 1, quero número falar 2, com... número 3, aquela linguagem básica ali do diálogo, né? Isso. E daí o chatbot vai fazendo essa distribuição para essas pessoas. E daí, o exemplo que eu dei na contabilidade, ele podia falar, você quer falar com o contábil, com o fiscal, com o RH, com os outros setores ali que tem dentro de uma contabilidade, ele vai fazer os direcionamentos. E daí, você pode ter vários itens dentro desse menu para poder direcionar. Às vezes você sabe que quem te atende no RH é a Maria, quem te atende no fiscal é a Joana. E daí você fala assim, eu quero conversar com a Joana. Então você já vai cair direto para ela, você não vai cair numa outra pessoa para essa pessoa ter que encaminhar. Então você não para uma pessoa que não é a pessoa que não sabe nada sobre a sua empresa, por exemplo, num caso de contabilidade, né? A mesma coisa acontece com qualquer outra empresa. Então o chatbot ele é muito versátil para tudo. Dos clientes que você atende, quantos por cento de toda a jornada daquele cliente pelo WhatsApp é feita automaticamente e em que momento tem que entrar um atendente real? Hoje a gente é muito pautado no atendimento humano, porque a gente acha que a interação humana ela não vai ser substituída pela máquina nunca. Mas isso é o quê? 5% do atendimento? 10%? Hoje ainda está mais. A gente está colocando inteligência artificial agora, né, para poder responder tudo. Então hoje o chatbot ele faz um filtro para poder conectar com o humano, né? Ele não dá umas respostas a dúvidas complexas para poder eliminar o humano da parte mais importante ali de uma interação, né? Então hoje eu diria que está 50-50. Mas a gente vai agora a partir de março, abril, que a gente vai lançar a nossa inteligência artificial, a possibilidade de ser 80% chatbot e 20% humano. O humano ele vai entrar quando o chatbot falar, olha, eu não tenho resposta para a sua pergunta, eu vou te transferir para um colega humano que ele vai conseguir esclarecer tudo que você precisa, e daí ele transfere. Ô, Rômulo, eu quero falar agora do roteiro, do script que é usado ali naquele robô. Que consumidor nunca ficou parado na frente daquele roteiro de alternativas e não encontrou a alternativa que ele procurava? Isso é muito comum. A impressão que dá para quem faz os roteiros de muitas empresas que estão aí no mercado, anunciando seus WhatsApps, aquele atendimento automatizado, e aí você vai lá achando que vai ser tudo bacana e não encontra, às vezes, alternativas óbvias de alguém que não se deu ao trabalho, ao escrever um roteiro, de fato experimentar ser cliente daquele negócio e ter dúvidas esdrúxulas, né? Porque se você vai pelo caminho muito basicão, você vai ter um roteiro muito simples, mas e se aquela empresa for uma empresa que em algum nível gera outras dúvidas, algo mais complexo? E aí o roteiro, que poderia ser feito automatizado, não contempla essas alternativas. Por que acontecem esses erros? Primeiro porque a empresa muitas vezes não conhece a jornada do próprio cliente, né? Compra, às vezes, um script pronto, uma programação pronta, é isso? Não, eu acho que não compra, porque eu particularmente nunca vi isso à venda. Tudo tem que ser customizado. Tem que ser customizado, tudo é construído. Então hoje, quando ele entra no nosso comercial ajuda ele nessa construção desse robô para poder atender a empresa dele, né? O comercial faz ali, como ele tem um período de teste gratuito, então ele entra ali, o comercial faz uma configuração mais básica para ele poder testar, ver que tudo funciona direitinho, e depois quando ele contrata, o nosso time de implementação faz uma implementação mais profunda, e daí aprofunda toda essa parte do bot dele, né? Muitas vezes falta ele ter um olhar de quem está usando o WhatsApp para poder interagir, porque ele pensa assim, meu cliente vai fazer isso, aquilo. Mas o usuário, né, que é o cliente dele, ele é um ser diferente de qualquer outro ser, assim, né? Cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Então, o que a gente tenta colocar é, para determinadas palavras-chave ou para uma falta de interação, ele é direcionado para o humano. Então, assim, deu 3 erros ali, o chatbot não conseguiu entender o que ele quer, manda para o humano, que daí o humano desembola a situação lá.
Ele pediu para falar com o humano, encaminha para o humano, nem questiona nem nada, não, já encaminha direto para o humano. E o que a gente vê em muitas plataformas é o cliente ele fica travado dentro do erro, ele comete o erro 1, 2, 3, 5 vezes tentando acertar, né? Porque ele quer resolver às vezes um problema ali, ou ele quer adquirir o produto que ele viu. Eu já fiz isso. Eu voltava ao menu principal, falei, deixa eu testar essa próxima alternativa se ela me leva mais perto do que eu quero. E aí eu descobri que era só um caminho errado a mais. Uhum. E aí ficava chateada de novo. Mas é por causa disso. Tem algumas empresas, principalmente se você for tentar abrir algum tipo de reclamação, né? A reclamação as empresas sempre evitam. Então, algumas empresas fazem isso até de uma certa forma de sacanagem, vamos colocar assim, porque você, ele vai desistir ali e tal. Só que esse não é o melhor caminho, porque quando o usuário não consegue abrir uma reclamação para você, que é a gestora da empresa, vamos dizer assim, ou a atendente, ele vai pelos canais públicos, que é o pior dos cenários. Ele vai para o Reclame Aqui, ele vai para o Facebook, ele vai para o Google, posta lá. Ele vai para o Instagram, posta lá no stories dele, daí tem todo no feed dele, daí tem todo mundo vendo lá e tal. Então ele vai para esses canais públicos, que é o pior dos cenários, né? E daí a gente sempre orienta os nossos clientes assim, o objetivo de todo mundo é não ter reclamação no Reclame Aqui. A gente sempre fala que a gente lava roupa suja dentro de casa, né? Porque o cliente entra reclamando, a gente vai resolver as questões do cliente, não dá motivação para ele reclamar fora. É mais seguro e gera aprendizado, né? Demais. O feedback negativo gera mais aprendizado que o feedback positivo, mas o negativo faz a gente sempre estar buscando pontos de melhoria. Vamos falar da aplicação do chatbot. Se você é chamado mais para algum segmento em específico, existe já uma tradição, ainda que recente, de determinada área usar mais esse serviço? Ou, sei lá, empresa de engenharia, supermercado, passando por escola, está todo mundo usando? A gente hoje no mercado tem chatbots especializados em várias áreas, né? A gente se especializou mais em empresas de serviço. Então a gente atende contabilidade, provedores de internet, imobiliárias, clínicas médicas, laboratórios de análise clínica. É um mundo, né? Prestação de serviços. Um mundo, prestação de serviços. E cada mundo é bem diferente um do outro nas alternativas de atendimento. Mas daí o chatbot, como ele é muito versátil, né? Ele pode ser construído da forma individual para cada empresa. A gente tem ali centenas de imobiliárias, cada uma tem um robô diferente da outra. Agora, você usa IA, inteligência artificial, para fazer esse desenho do tráfego da informação? Ou você tem um profissional ali de arquitetura digital que faz esse desenho de por onde a informação vai percorrer, que tipo de resposta tem que ser dada? A gente tem um profissional que faz isso. Hoje não é feito por IA ainda. Agora você tomou hoje uma empresa a decisão de contratar um serviço como esse. Em quanto tempo você consegue fazer esse desenho da informação e colocar para funcionar? Lá dentro eu só posso falar pela gente, né? Isso, lá dentro da MaxBot, a gente implanta em 1 hora. 60 minutos, o chatbot está funcionando. Juro por Deus, se quiser a gente implanta. Se a gente quiser, a gente implanta para você aqui agora. Sério? Sério. Mas isso independe da complexidade do meu atendimento? Independente da complexidade. Mas vamos pensar em empresas que tenham que fornecer segunda via de contas. Aí o chat vai ter que estar conectado a um banco de informações. Da integração demora mais. Isso, porque tem que ter uma parametrização interna ali no sistema, né? Esse não é 60 minutos, né? Não. Daí quando envolve integração, aí a gente precisa de um prazo a mais, de 1 semana, por exemplo. Daí a gente consegue fazer. Mas eu imagino que a maioria não precisa de integração, Não precisa, a maioria não precisa. E quando é uma integração, por exemplo, uma integração com um sistema de pagamento para gerar uma segunda via de boleto, por exemplo. E daí é uma integração muito simples, que a gente consegue resolver em 2, 3 dias. Entendeu? A gente não precisa de 1 semana inteira. Mas, por exemplo, a gente tem integrações nativas com sistemas de provedores de internet, que é um mercado que a gente atende muito, e daí essas integrações precisaram de meses para ser desenvolvidas, mas hoje, quando a gente ativa,
ativa só virando uma chavinha, e daí o provedor já tem a segunda via, já tem a liberação na confiança, já tem a emissão do boleto. Quando ele emite o boleto lá no sistema de pagamento dele, já envia o boleto no WhatsApp do cliente e tal. Então, ele já tem todas essas funcionalidades, só da gente virar a chavinha de integração ali. Eu amo essas facilidades. E eu acho que nenhuma empresa deve evitar testar uma solução como essa. Porque ainda que pareça, porque eu sei que muitas vezes o empreendedor acredita fielmente que ele está dando conta de fazer um bom atendimento. Porque muitas reclamações não chegam para você, empreendedor, para você, gestor. Então, minha sugestão é faça um teste, coloque aí para funcionar. E uma última pergunta, Rômulo, quando eu imagino que essa seja uma preocupação do seu time, inclusive comercial, que é aferir o que a empresa ganha após a instalação do seu sistema, né, da sua plataforma. Antes ela conseguia, 100 atendimentos pelo WhatsApp por dia, de repente isso duplica, triplica depois que você instala o seu sistema. Você mede isso nos seus clientes e que balanço que você faz para a gente? A gente mede. A gente fez um cálculo quando a gente estava participando de um programa de aceleração, aí a gente recebeu uma consultoria e conseguiu chegar nesse cálculo, né? A gente viu que pelo WhatsApp tradicional, WhatsApp Web, por exemplo, por causa da forma com que ele foi construído, a forma com que ele organiza as coisas, um atendente consegue atender simultaneamente menos de 10 pessoas, se as 10 pessoas estiverem interagindo ali o tempo todo, né? Porque ele não é muito fácil, as interações, você não tem ordem de resposta, porque quem mandou a mensagem para você por último foi quem subiu ali na conversa, e daí você vai sempre puxando de cima, então o último que mandou é quem você vai responder primeiro, e daí quem está esperando mais tempo vai ficar esperando mais tempo ainda, às vezes você até esquece. Essa falta de hierarquia perturba um pouco, né? Perturba, e daí a gente conseguiu resolver isso lá dentro do MaxBot, né? E daí a gente fez esse cálculo, e daí dentro do MaxBot, o mesmo atendente que no WhatsApp Web consegue atender menos de 10 pessoas, lá dentro do MaxBot ele consegue atender até 100 pessoas simultâneos. Então, por causa dessa hierarquia. E outra, se você visualizar a mensagem lá dentro do MaxBot e for fazer outra coisa, eu visualizei a mensagem, mas estou apertado e vou no banheiro. E daí depois você olhar outra mensagem, enquanto o atendente não responder aquele cliente, ele não para de receber notificação, diferente do WhatsApp tradicional, que você deu como lido e depois você não sabe mais para onde você tem que voltar na conversa, e daí você perdeu a conversa com aquele cliente. Aqueles sistemas de alarme, né, que impede que a empresa erre com aquele cliente. Isso, daí o MaxBot fica notificando, notificação sonora, notificação por push, que é aquela notificação que aparece na lateral da tela. Por fim, vai para o chefe. E o chefe tem um painel onde ele consegue ficar monitorando isso tudo, para ver qual que está o tempo de resposta, como é que está tudo. E daí ele tem todas as métricas. Excelente. Meus queridos amigos chefes que estão me ouvindo, pensando, puxa, é mais um serviço para eu fazer. Só que esse é um serviço que vale a pena, porque ele redunda no atendimento direto da sua empresa aos seus clientes ou aos prospects, aquele que está apenas fazendo um orçamento com você e já testa a sua eficiência aí de cara, na sua chance de responder rapidamente e da maneira correta aquela pergunta, aquela dúvida que esse prospect colocou aí para o seu negócio, para a sua equipe de atendimento. Olha, eu no mínimo tentaria, seja você que negócio você tem. Pode ser aqui com o Rômulo Galga, pode ser com outra empresa do setor. Estou te apresentando aqui a MaxBot, que é uma empresa que está trabalhando com muito afinco, com muita seriedade há alguns anos no mercado e muito comprometida em acertar, que é o que a gente quer do nosso parceiro, não é isso? Então fica aí a sugestão do Rômulo para os empreendedores darem esse passinho a mais na qualidade do atendimento. Rômulo, sucesso para você, que tudo dê certo aí e que vocês aprendam com rapidez, né? Porque tudo muda o tempo todo na área de tecnologia. Então ter a boa vontade, o desejo de evoluir sempre é a garantia de sobreviver no seu negócio. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pelo convite, Nath. Obrigada. Bom, acompanhe o Mesa de Negócios por aí, sempre com transmissões diretamente aqui do Estúdio 09, que fica em Belo Horizonte, na Savassi. Traga para cá também a sua demanda de audiovisual, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Combinado? Grenda, obrigada pela sua direção e até a próxima.